Faça de seus pensamentos a força de que estás precisando. Esqueça as coisas ruins e limpe a mente, cultivando somente bons pensamentos. Acredite no sucesso total. Não imagine obstáculos na sua mente. Tudo que uma pessoa é capaz de planejar, ela é capaz de realizar. Tenha fé, otimismo e ação. Sua vida só você a vive. Portanto, goste mais, acredite mais e seja feliz. Procure plantar sementes de amor e otimismo na sua vida e colherás sempre maravilhosos frutos. Eu acredito em cada um de vocês. Obrigado, Estela. Obrigado, Pedro. Pedro, isso aí é uma pulseirinha daquelas que tu está treinando, é, Pedro? Essas pulseirinhas aí que tem a frequência cardíaca, o gasto calórico. Ó, é isso aí, Pedro. Tá, ó, colocando a saúde em dia. Chegou um pouquinho atrasado para a nossa reunião aqui, Dom Camilo. Um abração, Dom Camilo. Estava lá ajudando no El Gaúcho também. E deixa eu ver mais um pouquinho. Eu tinha visto a Lupe, mas eu acho que a Lupe caiu de novo. Pessoal, não se esqueçam, nós temos uma hashtag, tá? E essa hashtag significa o quê? Tudo que vocês encontrarem nesta reunião que seja uma falha, vocês podem destacar na hashtag e ela leva a hashtag vencedora mais votada, é a hashtag da nossa reunião. Então não se esqueçam. Viu algum problema? Clica aí e coloca a sua hashtag, tá? Nós também colocamos a frase de destaque. Qualquer insight que você tiver, qualquer dica que o seu Beloni der, que você tenha um insight, que você tenha uma visão sobre aquilo que ele falou, pode colocar aí, descreve que nós vamos destacar e colocar nas nossas redes sociais do Projeto Falei Professor. Nós já temos 2 na sequência, na verdade 3, porque a última foi dupla do Bruno. O Bruno tem filosofado muito, né, Bruno Martins, com relação às reuniões, tem tido vários insights. Chegou o Ricardo atrasado aí, um abração, Ricardo, tá? Já para a aula do seu Beloni. Deixa eu dar uma olhadinha mais aqui. Pessoal, então, falei da hashtag, falei da nossa frase mais destacada. Não esquece também de curtir, não esquece compartilhar, envia para todos os grupos que vocês tiverem que se interessem por dança e vai colocando aí um hashtag Família Lanceiros da Zona Sul campeã, aí, tá? Quem foi campeão junto com o seu Beloni já vai colocando para a gente saber quem são os que estão aí. Bom, o nosso convidado de hoje dispensa apresentação. Ele é conhecido no Rio Grande do Sul, fora dele, tem destaque em vários trabalhos, obras publicadas, palestras, tem uma formação que, se eu fosse ler o currículo dele, nós passaríamos a reunião lendo o currículo dele, além de ter participado assim, em vários locais do Brasil, dando palestras. Dedicou um pouquinho do seu tempo hoje para nos prestigiar com essa palestra, e eu queria agradecer muito seu Beloni Bastos por ter aceitado o convite. Abra seu microfone, a aula é sua, tome conta da casa aí. Só clicar bem embaixo, seu Beloni, à esquerda do seu vídeo vai ter um microfonezinho aí, ou 2 fonezinhos de ouvido. Só clicar aí que a gente libera o microfone. Bem embaixo da sua tela. Se o senhor tiver no celular, os guris abrem o microfone e já ensinam ele aí pelo celular. Se tiver no computador, é bem embaixo. Leve o mouse. Tá bom. Isso aí. Agora sim, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. É um prazer participar com esses professores de danças, com essas pessoas interessadas e estudiosas do nosso tradicionalismo e das nossas danças, né? Uma saudação especial para o Pedarci, meu amigo e colega de labuta de muitos anos, do início de todo esse movimento, e que, saudando ele, eu saudo todos vocês. É um prazer estar com vocês. Bem, meus amigos, eu não pretendo dar uma aula. Eu pretendo conversar com vocês sobre alguns assuntos que eu trarei aqui
que talvez seja questão de alguma discussão mais aprofundada, talvez se não hoje, talvez mais tarde, sobre o nosso movimento em si, né? Nós sabemos que o nosso movimento tradicionalista começou como Obral. Tradicionalista é questão de danças, mas, na verdade, era FEMOBRAL, Festival do Mobral. E ele teve vigência de 1977 a 1985, né? Era patrocinado pela Fundação Educar, o MTG e o IGTF, e no final dele, ele era itinerante, e o 8º e o 9º Mobral foi em Farroupilha, né? Qual era o objetivo disso? Qual era o objetivo da Fundação Educar? Era a valorização da cultura gaúcha e o intercâmbio entre as diversas regiões do Estado. Ou seja, buscava preservar as regionalidades, apenas existindo uma integração entre essas regiões do Estado. Aí, depois disso, veio o FEGARTE, de 1986 a 96, que foi em Farroupilha, e também patrocinado pelo IGTF e o MTG, que ele foi instituído no Congresso de Palmeiras em 1986, no qual eu estava presente, neste congresso. E depois nós sabemos, então, temos o ENARTE, que foi em 1987, parece que foi o primeiro ENARTE, né? E hoje nós temos mais o Festival FEGADAM, que tem a sua vigência a partir de 2014. Mas eu queria aqui trazer um parâmetro, e também sobre a apreciação dos senhores e das senhoras que estão presentes, entre o ENARTE e o FEGADAM, para começar isso aí. Porque a verdade é que essas danças elas deveriam expressar a simplicidade, a singeleza, a autenticidade do gaúcho sobre suas posturas e seu proceder. O ENARTE começou bem singelo, começou com o Mobral, depois foi indo ao festival, começou bem singelo. Mas já no FEGARTE, houve a instituição de um quesito que eu acho que veio complicar, veio deturpar um pouco, que foi a tal da criatividade. As danças tradicionais, elas não têm criatividade, elas são puras e simples, e como foram instituídas como o nosso povo dançava, quando o povo dançava, né? E o ENARTE, houve um momento que também foi difícil buscar que o pessoal não pensasse mais em criatividade, mas sim em tradicionalidade. E um pouco também ele começou a se desviar. Agora está voltando de novo. Acho que estamos voltando de novo. No FEGARTE, eu presenciei a professora Lília Argentina, a Paula Simon, a Marli Shaw, indo de barraca em barraca, tentando, naquele tempo era todos acampados, indo de barraca em barraca, tentando explicar aos concorrentes, aos instrutores, que aquilo não era tradição, que aquilo não eram as danças tradicionais, que aquilo não era o que o nosso gaúcho dançava. E com isso, meus amigos, sempre houve essas pessoas interessadas em trazer o movimento, colocar a sua representatividade no patamar primitivo, ou seja, do patamar com a ideia do que ele surgiu. E me parece que hoje, entre o ENARTE e o FEGADAM parece que mantém mais essa tradicionalidade, mantém mais essa simplicidade, mantém mais essa demonstração dessa postura do gaúcho do antanho. Mesmo porque tinha o São Mestre Maior sempre junto. Até há pouco tempo, que era o nosso saudoso Paixão Cortes,
o criador praticamente de tudo isso, junto com o inesquecível Barbosa Lessa, que foi o teórico do movimento tradicionalista. Então, ele tinha isso. Então, tanto é que eles não tinham, até pouco tempo, não tinham nada escrito, eles se baseavam no que o Paixão falava, como eram as obras do Paixão. E aí foi, e me parece que o Feghadan está conseguindo manter isso. Está editando melhor essas coisas. E é um chamamento para os nos meus cursos que eu dou para instrutores, para professores de dança, eu busco tento lembrar isso aí, que eles têm que ser multiplicadores de uma simplicidade, porque vão ensinar crianças. A maioria estão começando crianças. Porque antes nós começávamos ensinando os adultos a dançar, porque ninguém sabia dançar. E a gente era um curioso, era um pesquisador. Eu participei da reciclagem. Pedro Darcy também também participou disso aí, porque não existia, cada um dançava da maneira que entendia. Então, começamos, então, dentro do livrinho azul, buscar alguma coisa, mas primeiro as coisas eram mais ou menos baseadas numa incipiente demonstração coreográfica. Não se tinha ainda essa divisão por quesitos. Bem, para falar da trajetória, da caminhada do Lanceiros, até o campeonato de 2002, do qual o Camilo foi o que fez a entrada, aquela do Gaúcho, né? Do Gaúcho, que foi até uma surpresa para as pessoas que lá estavam, né? Eu gostaria de começar a falar quesito por quesito. Eu gostaria de conversar um pouco sobre isso e logo depois, então, eu falaria dentro desse quesito como nós trabalhamos, como nós trabalhávamos. Porque, na verdade, eu quero dizer uma coisa para os senhores, para as senhoras, que o nosso objetivo não era ganhar rodeio. O nosso objetivo era, o meu objetivo, e que foi encampado, foi abraçado pelos meus alunos, era uma formação tradicionalista de todas as partes. Haja vista que nós fazíamos palestras sobre inteligência emocional, fazíamos meditação, fazíamos tudo para trazer as pessoas para o que eles entendessem o que era ser um cidadão. E também o que a gente colocava para eles, que o momento que nós resolvemos a concorrer, que nós resolvemos nos apresentar naquele evento, nós não tínhamos o direito de contestar o resultado. Não tínhamos. E quem estava autorizado de talvez conversar com alguém seria eu e não meus alunos. E eles não faziam isso, nunca falavam, nunca foram questionar ninguém. E eu também não fui. Eu vou contar uma história para vocês que parece um absurdo. Eu já perdi um rodeio, vou dizer aonde eu rodeio, saí em segundo lugar, perdi o rodeio, aí no Porteira, aí em Novo Hamburgo, lá nos pavilhões da Calçado, para um grupo dançando com um par só, a Tirana do Lenço, dançando com um par só. Avaliadores, amigos, não vou citar o nome, é claro, cascudos, antigão, que eram os donos do movimento. E esse grupo que ganhou foi a Ana, minha amiga, parece que ela é de Juí também. A Ana era minha amiga. Porque olharam ali no livro, no azulzinho, que a dança, às vezes, era dançada com um par só, tirando o lenço. Então, tirou todo o grupo, dançou, e nós ganhamos o rodeio, porque não tinha harmonia, não tinha como julgar nada mais. O rodeio. E o jurado, cara, depois me pediu carona no ônibus e eu dei carona para ele para levar embora. Acabou, porque não tinha gente estava lá para participar disso aí, né? Então a gente nunca questionou isso aí. Eu até me lembro que a gente nem conferia documentos. Me parece que o primeiro a conferir documentos foi o Pedro Darcy, que ficava olhando por amostragem em roda.
escolhia um ou outro, não foi, Pedro Darcy? Parece que foi. Então, porque existia uma credibilidade nas pessoas. As pessoas ainda não estavam imbuídas do afã de ganhar, não estavam imbuídos dessa maneira de querer ganhar a qualquer custo, de querer que as pessoas se arrebentem, das pessoas, como o fígado, como diziam para muitas crianças fazerem isso. Então, isso é contraproducente. Dito isso, como o introito do que a gente quer falar, eu vou falar, vou começar com harmonia, então. A harmonia, pessoal, tem várias definições de harmonia. Tem várias definições de harmonia. Eu até peguei alguma coisa aqui com a combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, uma ausência de conflitos, uma ausência que não fere o belo. E a harmonia, ela baseia-se na tríade: beleza, proporção e ordem. Beleza, proporção e ordem. Aí o Tony poderia colocar o primeiro slide. Beleza, proporção e ordem, meus amigos. Também eu quero falar que toda harmonia, ela tem sincronia. Já me perguntaram uma vez, o que está avaliando, que você está avaliando aí? É sincronia ou harmonia? Digo também. Digo também. Porque eu falo na sincronia no sentido de que vai apresentar um tema com uma coreografia, um tema coreográfico, vamos bolar uma cana verde, mas tem uma música. Então, se não houver uma sincronia entre os músicos, entre a música que está sendo tocada e os movimentos que estão sendo executados, não se tem harmonia. Então, a gente tem que ver, e a sincronia que eu falo é nesse sentido. Bom, aqui eu falo sobre beleza, proporção e ordem. Bom, em princípio, o que seria isso na minha visão, na minha interpretação? Seria uma ordem proporcionada, resultando no espelhamento de beleza, porque o foco final é a beleza. E isso deverá contemplar a expectativa do observador. Porque quando eu me coloco como espectador para assistir um espetáculo, lá no meu íntimo, criou-se uma expectativa. E se essa expectativa foi preenchida, em consequência, houve a beleza, proporção e ordem que se traduziu em beleza para os meus olhos. Então, é isso que eu quero falar para vocês também. Eu sou acadêmico de filosofia também, sou professor de história, acadêmico de filosofia, e estou indo aos trancos e barrancos, mas a gente está conseguindo levar adiante essa faculdade. Então, é isso que eu queria falar. E aí eu falo o seguinte: qual é o objetivo? O objetivo é buscar o belo, é buscar a beleza. Para que isso aconteça, tem que existir uma mesma ordem, uma mesma proporção, no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Uma mesma ordem, uma mesma proporção e um mesmo espaço em um mesmo tempo, para que exista uma sincronia harmônica de beleza, que traduza beleza, a ordem, proporção e beleza, nestes movimentos. E no mesmo espaço é naquele tempo determinado para o dançarino ou o interpretante realizar aquele movimento. Então, eu ia traduzir isso assim, colocando mais filosoficamente e colocando também para que nós possamos, talvez mais tarde, talvez na outra, discutir melhor essas questões. Não é aquela coisa rígida, aquela coisa de passo em cima de passo. Tem que deixar a espontaneidade, tem que deixar se manifestar espontaneamente para traduzir o belo.
Porque o belo não é... Se não tiver espontaneidade, nós não temos beleza. Porque é uma coisa fictícia, é uma coisa plástica, né? E o nosso trabalho lá no Lanceiros, primeira coisa, um diretor de harmonia. Um dançarino lá, gostava de harmonia, diretor de harmonia. Pronto, era ele. Então, se passou-se, porque nós sabemos que tem alguns conceitos de harmonia. Passava para todo o grupo, e essa harmonia ela era construída pelo próprio grupo, sobre minha orientação. Então, porque, na verdade, eu vou distribuir as partes num todo, que seria dançarino, a dançarina e o dançarino, ou o par, distribuído num espaço para realizar essa movimentação, para realizar todo esse trabalho. Então, seria isso todo. Então, como a gente encontrou uma maneira de fazer isso? Nós dividimos toda a sala em quadrantes. Porque o momento que o dançarino se deslocava, dançando, ele não tinha que procurar lugar. Ele tinha uma visão periférica do local onde ele ia ficar. Ele se deslocava para o quadrante. E ele ficava melhor para executar e mais espontâneo as coisas, né? Dividimos, fizemos a roda, fazíamos as rodas, dividimos fazíamos normalmente 3 rodas, para a prenda, para os peões e para os deslocamentos de algum. Marcava-se também os locais, no sapateio, vamos dizer, um recuo até onde ele ia, até onde ele poderia ir, e isso era marcado e depois se tirava todas essas marcações. Então, a harmonia era mais ou menos a circunferência, o círculo, ele era distribuído em graus. Então, nós já sabíamos 10 dançarinos, 5 dançarinos, 12 dançarinos, aonde tinha que se colocar. E isso, depois de condicionado, tudo isso, o dançarino fazia automaticamente. Porque nós sabemos que para dançar, eu não posso raciocinar naquilo que eu vou fazer. Ela tem que ser uma coisa espontânea, uma coisa introjetada, uma coisa assimilada, uma coisa que primeiro foi condicionada, que eu vou falar depois como se faz isso aí. Introjetado, condicionado, para não pensar mais, como dizia o Paixão, esqueça, na verdade, esqueça raciocinando, mas o teu corpo não vai esquecer porque já faz parte dele, já está introjetado no seu subconsciente. E ele não vai conseguir, não vai fazer, porque quando ele ouve o estímulo, imediatamente aflora o movimento em si e toda a sua expressividade. Né? É isso. As rodas, já falei, tudo isso aí. Agora eu gostaria... Desculpa um pouquinho, tomar água aqui. De falar sobre a correção coreográfica. Isso aí, obrigado, professor Tony. Está sendo um auxiliar daqueles camacanudos. A arte de criar e compor danças, coreografia. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês, que eu falei pela primeira vez sobre isso aqui em 2014, num painel em Santa Cruz do Sul. O Tony estava presente. Porque para nós fazermos algumas coisas, meus amigos, nós temos que entender, nós temos que conhecer, nós temos que compreender. Então, o que é uma coreografia? Coreografia é a arte de criar e compor danças. Bom, tudo bem, tranquilo. Mas o termo coreografia, ele vem do grego, que é choreia, ou coreia, que significa dança. E vem, que significa escrita. Então, o que diria isso aqui? Dizia que o córeo era escrito e se tornava coreografia. E designava, nos séculos 17 e 18, um sistema de sinais gráficos que representavam os movimentos dos dançarinos.
Então, era feito por sinais, marcações, né? E, a partir do século XIX, esse significado foi atribuído à expressão da notação coreográfica, ou seja, da escrita da coreografia. E aí eu afirmo sem medo de errar, e se alguém que só pode ser feito aquilo que está escrito. O que não está escrito não pode ser feito. Porque o momento que eu acrescentar qualquer movimento naquela coreografia, ela já não é mais a coreografia original. Já não é mais aquela dança. Já não é mais isso. Certo? Então, antigamente falava, não está escrito, se não está escrito, como eu posso fazer? Não, se não está escrito, você não pode fazer. Só tem que fazer o que está escrito. E é por isso que ela se torna a dança tradicional lá naquele. Não é uma dança criada de evolução, que nós estamos evoluindo agora. Por exemplo, nós temos as danças de salão e ela ainda está em construção, está evoluindo. Mas o passo fundamental, não. O passo universal, eu viajei. O Verdaci também viajou, muitos de vocês viajaram aí, foram ver. Eu assisti na Eslovênia, eu assisti naqueles bosques no verão, o cara tomando show e dançando, o povo dançando, os mesmos passos que nós fazemos aqui. Saltepoca é saltepoca, pastepoca é pastepoca, pastevalsa é pastevalsa. Então, isso não muda. Talvez no momento de se expressar da espontaneidade do dançarino, né? Então, eu quero chamar a atenção, meus amigos, professores, vocês aí que são multiplicadores, que os seus alunos, que, por favor, é uma briga minha, é um anseio meu, que qualquer um olhe e veja a coreografia boa. Isso é o Anu, isso é a Caverde, isso que se dançou aqui no Rio Grande. E o nosso trabalho também, nós tínhamos o diretor de coreografia, a gente separava tanto para harmonia, como para coreografia, como mais tarde para interpretação. O grupo dividia o grupo e fazia sessão de estudos. E essa sessão de estudo, essas pessoas que pegavam, distribuíam as danças, iam passar essas danças para os outros, e os outros entravam, eles conversavam entre eles, chegavam, discutiam, eu estava ali, porque todo líder ele delega, mas ele não abandona. Isso é tudo contigo, mas eu estou aqui. E era isso que ele estava ali. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu acrescentava, procurava acrescentar, procurava fazer eles raciocinar. Porque nós sabemos que quem constrói o seu saber é o próprio aluno. Porque não é aquela educação bancária que se chamava. Se depositava e depois tentava se extrair. Não, ele tem que construir. E o momento que ele constrói, que ele participa, ele faz parte do contexto. Ele vai compreender, ele vai entender, ele vai interpretar melhor, ele vai saber o que está fazendo, né? E ano passado, então nós tínhamos isso. Eu gostei muito do trabalho do retiro, o retiro foi a criação minha, e depois logo outros instrutores tentaram fazer, mas não fizeram igual, levavam o grupo para fazer festa, para jogar futebol, para jogar vôlei, e não era isso. A verdade era trabalho, ia trabalhar sexta de noite, sábado até às 7, 8 horas da noite, teatro, depois para desenvolver interpretação, e depois disso aí, a domingo de manhã, a gente fazia uma palestra quando não tinha a urgência de fazer uma compreensão do estudo de uma dança ou de algum quesito que estavam sendo julgados, né? E, então, a correção coreográfica é isso. E, com isso, a gente foi desenvolvendo um saber nos meus alunos, todos eles, tanto lá em Uruguaiana, Alegrete, lá no Tomás, lá em Pelotas. Eu fui precursor, andei por todos esse Rio Grande, andei em Bom Jesus, sem cobrar nada. Aí, meus amigos, eu julguei o Campo dos Bugre, em cima de carreta, fazia o palco em cima de duas carretas, um palco em cima de duas carretas, domingo à tarde, que tinha 3 grupos de danças. Estava lá.
E depois, quando surgiu a LIC, eu emprestei o meu currículo, porque naquela época precisava, não sei se ainda precisa, naquela época precisava, um responsável técnico. Eu emprestei meu currículo para eles fazerem a LIC deles. Foram contemplados. Minha decepção, até hoje, nem muito obrigado, nem me chamaram para avaliar, chamaram outras pessoas para avaliar. Nem me chamaram para estar lá. Né? Então, não houve nem a fiscalização que deveria ter um responsável técnico naquele momento. Então, são essas coisas que acontecem no nosso movimento. Bom, é só um desabafo, professor, não me leve a mal. Agora eu quero entrar na interpretação. E se eu tiver, o Pedro Darcy, tiver uma atenção, se eu tiver qualquer coisa, se você puder complementar, se você achar, à vontade, fica à vontade. Né? Pessoal, eu busco lá nos princípios hermenêuticos, nos princípios jurídicos de Rousseau, que tudo, regulamento, lei, qualquer coisa, livro em si, essa descrição de coreografia, ela tem o essencial disso é ter uma literalidade, tem que ter um fim social ao que se destina e tem que ter um espírito. Sem essas três coisas, eu não consigo construir nada. Porque eu não tenho início, eu não tenho meio, não tenho fim, eu não tenho foco. Eu não tenho um fio condutor para isso. Então, a literalidade entra na parte da hermenêutica, da exegese. O que está escrito, está escrito. Se o Anu está escrito assim, ele é assim. Mas aí, eu, como estudioso, que não vivi na época, que quero interpretar isso, quero entender, quero compreender, e quero compreender, eu quero interpretar, eu quero demonstrar isso. Qual era o fim social disso naquela época? Eu tenho que estudar aquela época, eu tenho que estudar os costumes daquela época. Qual era o fim social? O fim social era para demonstrar a alegria, ou era para dançar, ou era para demonstrar o espírito daquele povo, a cultura daquele povo, o proceder daquele povo. Buscando isso, aí eu tenho que buscar o espírito da coisa. O espírito é uma coisa bem mais profunda. Eu tenho que entender lá no sentimento daquele povo. Eu tenho que buscar como viviam aquele povo, como vivia o pessoal naquela época, qual era a postura, qual era o que eles aceitavam como o correto, como eles se divertiam, tudo isso. E veja o seguinte, que eu sempre falo nas minhas palestras, que a sociedade, naquela época, era a maior repressora, não precisava polícia, ninguém, porque a sociedade era a maior repressora. Porque os núcleos eram pequenos, todos se conheciam. Ô, seu fulano, você conhecia os animais? Ô, seu fulano, o senhor vendeu sua vaquinha? Não, não, me roubaram. Ah, eu vi ela lá, está lá no quintal do seu fulano. E aquele seu fulano nunca mais tinha vez na sociedade. Então, o que as posturas, a gestualidade, o portar-se, era só o que a sociedade permitia. O que a sociedade permitia não podia fazer. E é isso que nós temos que compreender. Você dá para levantar um pouquinho mais aí para entender ali embaixo os caminhos? Bom, então vamos lá. Os caminhos, pessoal. Os caminhos nós temos que buscar, eu coloco assim, nós temos que buscar o entender, nós temos que buscar, não está, Tony, não sei, o Tony podia levantar um pouco mais, ou diminuir um pouco? Bom, falando enquanto ele tenta arrumar. Senhor Belloni, só se eu venha mexer no seu slide, que ele está em projeção aqui. Eu posso deixar para que eu descompartilhe um pouquinho e coloco ele sem projeção, que daí ele vai ficar... Tá, mas deixa então para a gente poder falar, ficar melhor, tá? Já vou compartilhar com o senhor aqui, ver se fica melhor assim. Tá bem. Bom, não precisa, pode deixar assim. Bom, aí, claro, deu, tranquilo. Bom,
Então, seria o seguinte, nós temos para poder interpretar, para poder conhecer, nós temos que buscar a época, nós temos que buscar o essencial, né? Que é a época do período histórico, usos e costumes, a gestualidade. Pessoal, hoje eu vejo os grupos de dança fazendo gestos alienígenas, fazendo aquele gesto de baixo para cima, quase tocando. E isso aí, naquela época, terminava o baile. Era mango para todo que era lado. Né? Então, a gestualidade, eles estão levando a mão gestual assim na altura do seio da mulher, que não poderia acontecer, as prendas molhando os lábios, fazendo biquinhos, isso não existia essa gestualidade, isso aí, né? Então, nós temos que buscar tudo isso de uma questão da época, porque eu quero interpretar uma época, eu tenho que buscar essa interpretação dessa época. E quais os caminhos para isso? Eu filosoficamente, penso assim. Primeiro, eu tenho que entender, eu tenho que contemplar, eu tenho que compreender. E entender o que é? É a literalidade. Eu vou lá, leio, não sou analfabeto funcional, eu entendi o que eu li. Mas eu não entendi ainda o que significou. Então, eu entro na fase da contemplação. Isso que está escrito significa isso, aquilo, faço uma contemplação, faço uma tempestade cerebral, que eu também estou em relações públicas, você fala assim, o brainstorm, ou seja, uma tempestade cerebral, para que eu possa, então, compreender. Aí, depois que eu cheguei a uma conclusão, eu compreendi. E se eu compreendi, isso é meu, eu adquiri, eu me apossei, eu tomei conta, isso é só meu. E isso introjeta no meu ser, no meu sentimento. E quando eu vou me referir a esse tema, imediatamente eu falo com os meus sentimentos, com o meu compreender, com o meu entender, por causa do meu contemplar, e aí aflora a gestualidade natural, a gestualidade nata do ser humano. Eu não preciso criar gestual nenhum, basta compreender. E aí eu afirmo que o contemplar é o ápice da interpretação. Porque, pelo contemplar, eu me aposto de tudo isso. E daí eu vou representar conforme as minhas possibilidades corporais, conforme o que eu posso fazer. E é por isso, meus amigos, que eu fazia todos aqueles exercícios com pau de porrete nas costas, com movimentos, com taquara nos ombros, amarrava um no outro. Fazia dançar de costa, enlaçados de costas, para que pudesse desenvolver o seu movimento, a sua flexibilidade. Dançava com um copo d'água na mão. Todas essas coisas que a gente fazia. Dançar, não podia se molhar. No começo era uma bagunça total. Depois a coisa já se ajeitava. Fazia dançar de olhos fechados para mentalizar o movimento. A gente se ele não mentaliza o movimento, se ele não introjeta o movimento, se o ser dele não sente o movimento, levar para a caixa de som para sentir as vibrações. Então, tudo isso faz parte da instrução que a gente fazia. E isso depois era coroado com uma meditação, que isso era a nossa caminhada. E essa meditação, eu vou contar uma história para vocês. Essa meditação, ela dava um controle emocional. Ela dava um controle emocional. Eu estava no Enarte lá, estava um dos meus alunos junto comigo, e estava um grupo que gritava e se abraçava, e gritava, e gritava, e gritava, e gritava, e gritava, e gritava.
Aí foram lá, um foi lá, sorteou o pau de fita, pulava e fizeram tudo. Aí o meu aluno disse assim, mas está vendo isso aí? Digo, é puro descontrole emocional. Vão errar o pau de fita. Não deu outro. Errou o pau de fita. Não tinha um controle emocional. A emoção deles estava, as energias deles estavam saindo para todos os lados. Não concentraram. Porque nós sabemos que nós somos uma usina. Nós geramos, nós temos receptor e transmissor. Nós geramos, somos usina pequena. Agora, o momento que eu pegar um grupo de dança e fazer esses reatores pequenos se tornar um reator grande, ninguém entra ali. Ninguém interfere ali. E era esse o trabalho que a gente fazia para a nossa caminhada. Nós formávamos essas pessoas. Então, é uma coisa assim, que é uma vez eu ouvi do meu aluno, que me lisonjeou bastante. Eles falaram que o grupo está levando psicólogo lá, não sei o quê. E um aluno meu falou, nós não precisamos disso. Nós temos professor, nós temos nutricionista, nós temos psicólogo só no professor. Só num. Não precisamos disso. Então, era isso, para fazer as pessoas acreditarem nisso aí. Era essa a questão E o nosso trabalho, ele se desenvolvia nesta situação, de tudo isso levando... Porque, na verdade, é o seguinte, eu sempre dizia, se você faltar ensaio, você vai ficar para trás. No começo, depois o pessoal sentia que realmente ia ficar para trás. Por quê? Porque não estava imbuído ainda de todo esse sentimento, de toda essa sinergia que nos levava. Aí, sábado à noite, normalmente fazia, depois do teatro, antes do teatro, fazia um churrasquinho, uma confraternização para o pessoal conversar, e era uma beleza, era uma harmonia. Nós mesmos fazíamos nas nossas comidas no começo, o CTG estava quebrado. Eu, com a invernada, nós levantamos o CTG com o grupo de dança, nós fazíamos uma festinha, sobrava bebida, nós pedíamos, cada um comprava o resto da bebida, o que sobrava para levar para cá, para o CTG, e nós fomos levantando. Aí depois, então, quando a coisa estava crescendo, aí vieram os chirus, nos ajudaram, porque eu também criei o grupo de chirus, num grupo de danças que eu dei aqui no Lanceiro, criamos o grupo de chirus. A gente conseguiu, então, haver, e daí depois o pessoal de chirus vinham cozinhar para nós, nos apoiaram. O nosso musical era presente em todos os ensaios. Enquanto o pessoal estava cozinhando o musical, depois do ensaio ia fazer a harmonização, ia criar alguma coisa para melhor apresentar. O musical tocava de acordo com a nossa interpretação, conversávamos junto. E eu sofri muito com essas questões desses músicos, porque eu tenho aqui, para mostrar, no FEGARTE estava escrito assim, a primeira dança perfeito, não erro, foi notado. Segunda dança perfeito, não erro, foi notado. Terceira dança perfeito, não erro, foi notado. Quando chegou no musical, tinha um jornal desse tamanho. Então, eu perdi praticamente de ganhar o FEGARTE umas 3, 4 vezes, ou talvez até mais. Aí não adiantava discutir com os músicos, não era culpa deles também. Aí eu fui estudar música. Não sei tocar, não sei nada, mas eu chegava e dizia assim, olha, meu amigo, o que você está tocando aí não é o que está escrito aqui nessa partitura. Vamos ver. O Roberto uma vez está tocando balaio, fazendo uma ligaduras onde não tinha. Digo, essa ligadura não existe aqui. Essa ligadura é lá na segunda passagem. Aí ele fala, mas é mesmo, não tinha visto. Então, é assim, a gente tem que ser um instrutor total. E o nosso foco, eu quero falar para o nosso foco para conseguir esse título, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente sofreu muito. A gente participava, a gente tinha certeza que a gente estava certo, a gente tinha certeza que ninguém poderia ganhar da gente, mas não sei se é por desconhecimento, houve alguma época umas falcatruas, né, de pessoas que davam o seu cartãozinho para levarem lá depois da avaliação, mas são coisas passadas, graças a Deus está terminando, né? E o nosso foco, nosso desenvolvimento não era ganhar rodeio, era praticar uma arte, era praticar uma coisa que nos fazia bem.
Pessoal, os retiros, 4 meses, 3 meses, 2002, a partir de maio, a proposta dos alunos, nós vamos vir todos os finais de semana retiro do CTG. Eles iam para lá, já tinham a sua sacolinha pronta, aí eu mandei dividir com lonas, um quarto para as gurias, um quarto para os guris, já ficava tudo ali. Quando tinha promoção, retirava-se tudo, voltava-se tudo ali. Então, criou-se uma amizade, que até hoje nós temos um grupo Se Procura, e até hoje eu recebo visita dos meus alunos, e agora tem pessoas que estão me visitando sabendo que eu vou me mudar. Ah, mas eu tenho que ir aí, tem que só que essa pandemia, não dá para a gente se abraçar, mas a gente vai voltar depois. Então, o nosso foco não era isso. Nosso foco era formar um cidadão, uma cidadã para o mundo. E isso através de quê? Através da dança, através do trabalho, através do respeito, através da... Quando eu estava dando aula, eu era a minha ascendência, eu estava acima. Eu era, a última palavra, era o professor, não tinha discussão, não tinha nada. Eu, agora, terminou, eu estava no mesmo nível deles. Quando existia alguma desavença entre um dançarino e um outro, primeira coisa, eu olhava... Vem vocês dois aqui. Normalmente era com as gurias. Vai lá, vocês duas, lá para o banheiro, as duas. Só saiam de lá quando vocês resolverem esse problema de vocês. Dali uma meia hora, um pouquinho. E daí, tudo resolvido. Resolvia-se o problema. E esse trabalho de retiro eu criei justamente por causa disso. Mesmo que tivesse um contraponto, um contrassenso um com o outro, eles tinham que conviver porque amavam a dança. Eles queriam participar da dança. Amavam a dança. Então, eles ficavam juntos e esse assunto se resolvia. Então, como que a gente fazia? Domingo de manhã, normalmente era só palestras sobre entusiasmo, sobre movimentação, o desenvolvimento consciencial, fazia ser palestra, fazia sobre inteligência emocional. Eu fiz aquela palestra, aquelas inteligências do Gardening, para que as pessoas pudessem participar na vida deles, aonde eles se encaixavam, sabendo que a coisa é assim, né? E fazíamos o teatro para desenvolver a interpretação. Eles criavam e desenvolviam. Saía cada teatro fantástico, coisas que a gente não achava, não pensava que ia acontecer, né? E isso, os musicais ficavam com a gente nos retiros. Eles participavam, eles cozinhavam, eles trabalhavam, eles ajudavam. Então, não era aquela coisa assim só profissional. Mudou as coisas, eu sei que mudou, não estou criticando, né? E o resultado do concurso não era um foco de ganhar, mas era um foco para adquirir conhecimento e autocontrole. E aí, com esse trabalho crescendo um pouco, a gente foi desenvolvendo um trabalho que, quando nós chegamos sábado no Enarte, aí o meu posteiro, o Dorce, disse assim: vamos fazer o nosso lema lá no meio do salão. Digo, não, deixa para amanhã. Não tinha dúvida. Sei lá, era uma coisa tão certa que ia se classificar, ia passar. Aí, quando passei lá, reuni todo mundo, daí dei uma mijada boa neles, porque você não saiu como eu gostaria que saísse. Aí, o que aconteceu? O seguinte, aí eles se inflaram, estavam só para cima, para cima, para cima. Aí, no outro dia, eu tive que trazer todo mundo, tive que fazer baixar o tom vibratório deles. Porque quanto mais elevado o nosso tom vibratório, menos nós raciocinamos. Quanto mais baixo o nosso tom, mais nós raciocinamos. Então, nosso tom ideal é ficar entre 15 e 20, é o momento que nós estamos agora. E o caminho da mina é o nível alfa, que é o raciocínio, que eu tenho condições de compreender, que eu tenho condições de ouvir, que eu entro em estado de oração. Este é o momento que eu fazia eles chegarem a isso através através da meditação. Desenvolvia essas coisas, mandava os fantasmas deles embora. Então, o nosso foco. Então, a nossa caminhada para chegar aí, eu não sei, não relacionei
rodeios, ganhei esse, ganhei esse. Não relacionei nada disso. Não era interessante. O interessante era o trabalho que estava sendo realizado. Era isso que eu tinha que falar um pouquinho sobre a nossa caminhada, aproveitando, colocando esses temas para uma discussão mais aprofundada dos senhores, né? E agora estou à disposição dos senhores para nós conversar, aquele negócio. Pedro da Cis, se tiver alguma coisa a acrescentar, aceito com muito bom gosto. Beloni, muito obrigado pela essa primeira explanação.